Então, voltando para aquele aspecto do texto prático, da realidade prática, nós precisamos de mais um texto da palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Vejamos o versículo 24. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, é maravilhoso quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, os textos precedentes citados e outros tantos, em especial o livro de Efésios, nós somos inseridos dentro do conceito da realidade espiritual, do propósito eterno, daquilo que Ele anseia para a sua igreja, que de fato nós daremos a conhecer diante de principados e potestades tudo aquilo que se refere à majestosa sabedoria do Senhor. Isso é algo que Deus fará através da igreja. Mas, saindo dessa esfera maravilhosa, nós temos que vir para a nossa realidade do dia a dia, que a cada passo que nós estamos dando corresponde a um propósito de Deus para nós, para atingir este maior. E aqui nós temos então, nesse texto lido, o versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Primeira coisa que nós devemos observar nesse versículo lido, que esse texto ele é escrito para aqueles que foram salvos. Somente um salvo pode ser convidado a ser um discípulo. Todos aqueles que receberam o Senhor no seu coração, todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que confessaram com suas bocas que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, e em seu coração crer verdadeiramente que Deus ressuscitou em fato ao Senhor, estes são salvos, são nascidos de novo, e estes então são agora convidados pelo Senhor para ser seus discípulos. Então isso é um ponto de esclarecimento importante para nós. Esse texto é um texto dirigido à igreja, àqueles que são discípulos. Mas é interessante que há uma partícula condicional aqui que é se. Se alguém quer vir após mim, então Jesus faz o convite. Se nós aceitarmos, então nós temos que assinar um termo de compromisso de que Ele irá trabalhar em nós do modo dele. Jesus nunca obrigou a ninguém a segui-lo, mas desde que nós nos dispomos a ir após Ele, então Ele tem os seus meios para tratar conosco. Então aqui está um texto para que consideremos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Estava pensando, irmãos, desse versículo. Esse versículo ele é tremendamente implacável e cruel contra a nossa carne. É implacável e cruel contra a nossa carne. Porque é impossível, meus irmãos, nós sermos discípulos, seguidores de Jesus Cristo, na força da nossa carne. Aliás, a nossa carne é um empecilho real para sermos seguidores dele. Então, por essa afirmação, nós podemos também entender que cruz e carne não combinam. Elas são excludentes. Onde há cruz, não pode haver carne. Onde há carne, não pode haver cruz. Não pode haver. Então, são excludentes. E nós devemos entender também, irmãos, que a cruz, ela não pode servir de um amaciante para a carne. Quando nós vamos no açougue e a carne está dura, há um produto, um amaciante que você coloca sobre aquela carne e ela vai consumir as fibras e aquela carne vai ficar mole. Do ponto de vista espiritual, isso é absurdo.
A cruz, ela não é um amaciante da nossa carne para deixá-la mais flexível, mais amena. O máximo que se pode fazer através desse gesto é tornar a carne religiosa. E nós podemos nos tornar religiosos na carne. Nós podemos construir muitas coisas na força da nossa carne. Irmãos, o nosso ego é tremendamente criativo. A nossa vida natural é tremendamente capaz de fazer coisas inimagináveis. Nós não sabemos o valor, sabe, da ação da nossa carne. Então, quando a palavra de Deus diz aqui que não é possível nós sermos seguidores do Senhor Jesus, se não, primeiramente, houver um negar a si mesmo e tomar a cruz, então nós precisamos reavaliar. Aqui está, então, claramente esse texto para nós. Agora, muitas vezes nós incorremos no erro de achar que nós temos coisas boas. E, de fato, quando nós analisamos, nós podemos produzir muitas coisas louváveis. Então nós entendemos que estas coisas serão poupadas pela cruz. Não tem caminho para isto, irmãos. Tanto as coisas boas, e digo até principalmente elas, devem sofrer o quê? Devem sofrer a pena da cruz. As coisas ruins, muitas vezes, facilmente nós abrimos mão e entendemos que elas devem ser extirpadas. Mas as coisas boas, muitas vezes, nos amarram. Então, nós devemos entender que a cruz, ela opera de modo radical. Ela é tremendamente implacável para a nossa carne. E assim deve ser. Por quê? É o único meio pelo qual nós nos tornaremos discípulos. Seremos disciplinados dia a dia. Para que, desta forma, nesse processo de disciplina, que nada mais é do que a formação de Cristo em nós e o nosso diminuir. Convém que Ele cresça e nós diminuamos. Em João 3,30, que é essa menção que eu acabei de fazer agora, refere-se ali ao ministério de João Batista, que chegou num determinado momento onde ele viu, pelo Espírito, que o seu tempo já tinha chegado. Então convém que Cristo cresça e que Ele diminuísse. Mas nós entendemos, eu particularmente entendo, que isso é um princípio universal. Tudo deve diminuir ante a majestade do Senhor. Todas as coisas devem gravitar em torno de Cristo Jesus. Ele deve ser o centro absoluto. Cada átomo deste universo deve gravitar em torno da pessoa gloriosa de Cristo. Agora, quando nós falamos dessas situações mais amplas, nós até admiramos, mas o Senhor quer que a nossa vontade se submeta a Ele. Ele quer que a nossa mente se submeta à dele. Ele quer que as nossas emoções sejam dirigidas por Ele. Então, irmãos, é um texto que nos remete a esta realidade prática. Vejamos algo interessante nos versos precedentes, nos anteriores, no versículo 21. Desde esse tempo, diz aí. Que tempo é esse? Depois os irmãos vão olhar os versos ainda mais anteriores do que este, vão descobrir que Jesus estava indo em direção ali a Cesareia de Filipe, quando ele fez aquela pergunta, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E nós tivemos várias respostas ali, até que chegou a Pedro, e Pedro então disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus atribuiu esta fala de Pedro, não a algo que ele aprendeu através da leitura, através da sua esperteza. Ele viu que aquela palavra procedia do alto. Tinha sido revelada pelo seu Pai Celestial que estava nos céus. Então, aí ele diz em seguida, o Senhor Jesus, também eu te digo que tu és Pedro, né? Tu és um pedregulho, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, esta rocha, referindo-se a Ele mesmo, edificarei a minha igreja. Aí ele diz mais algumas coisas,
E em seguida, no versículo 21, onde nós vamos agora, ele diz assim: desde esse tempo, começa Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era, guarde essa palavra, necessário. Era necessário. Não havia opção. Não havia uma possibilidade que não fosse isto que Jesus deveria fazer. Era necessário. O quê? Que ele seguisse para Jerusalém e ali sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Porém, olha só, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui nós temos um cenário muito importante para encaixarmos dentro daquilo que estamos olhando para o versículo 24. Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo dizendo que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E então sofresse todas aquelas coisas dos anciãos, principais sacerdotes e escribas, como nós vimos. E por fim ele seria morto. Mas haveria ao terceiro dia a ressurreição. Mas vejamos agora a atitude de Pedro. Pedro, mais velho que o Senhor Jesus, ele tomou Jesus à parte e foi dar aconselhamentos ao Senhor Jesus. Ele foi ensinar o Mestre. Mas é interessante que, assim como Pedro, todos nós podemos e incorremos num erro como este, nós usamos uma política de mente carnal para interpretar as realidades espirituais. Então, o Senhor Jesus observou que aquela fala era muito mais forte do que a própria fala de um discípulo dele. Aquela fala tinha um cheiro de enxofre. Aquela fala vinha do inferno. Aquela fala vinha do próprio Satanás. Porque Jesus violentamente, ele repreendeu Pedro. Arreda, Satanás. Veja que ali era uma situação interessante. O que Pedro queria, na realidade, era utilizar do caminho do mundo para tentar ajudar o Senhor Jesus. É como se ele dissesse assim: Senhor, pense em si mesmo, olhe para si mesmo, valorize-se a si mesmo. Você precisa olhar para o seu valor. Ele estava focando a própria pessoa de Cristo. Você não pode entrar nesse caminho, você tem que se valorizar. Pense em si mesmo. Defenda-se a si mesmo. No entanto, nós vimos que pela resposta do Senhor Jesus, Jesus tinha um outro tipo de filosofia. Não salva-te a ti mesmo, mas sacrifica-te a ti mesmo. Essa é a filosofia de Jesus. Por isso que era necessário que ele fosse para Jerusalém e objetivamente naquela cruz, o único, ele, sem pecado, sem mancha alguma, objetivamente ele pudesse morrer naquela cruz, para de fato, naquela cruz real, naquela cruz histórica, objetivamente ele atendesse toda a justiça de Deus, para que ele realizasse uma obra profunda naquela cruz, de uma vez para sempre. Mas era necessário que ele fosse para lá, era necessário que ele, de fato, se autonegasse. Nós temos, vocês segurem a mão aqui, no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 3, nós temos algo muito interessante para verificarmos a respeito da própria atitude do Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, versículo 3.